Um dos grandes desafios para o cristão e para a igreja cristã em nossos dias é anunciar a palavra de Deus para uma sociedade que não quer e muitas vezes não se importa em ouvi-la, seja por culpa da própria igreja ou dos cristãos no decorrer da história, seja pela dureza no coração humano causada pelo pecado. O profeta Ezequiel passou por isso. E mais difícil ainda, ele foi enviado a anunciar a vontade de Deus, sabendo que não seria ouvido. Deus, ao comissionar Ezequiel, não apenas deu a ele o conteúdo que deveria ser compartilhado, mas, como pode ser visto no capítulo 4, versículos de 1 a 16 do livro de Ezequiel, Deus determinou que o profeta vivesse aquilo que ele estaria pregando. Alguns veem a ordem de Deus para Ezequiel promover a dramatização da sua vontade como uma autorização para que a pregação da palavra de Deus seja substituída, ainda que uma vez ou outra, pelo teatro, pela coreografia ou qualquer outra forma artística. Mas não é isso que o capítulo 4 do livro de Ezequiel ensina. O capítulo 4 do livro de Ezequiel ensina que o profeta deve viver aquilo que prega. Ele deve ser e sentir o mesmo que os seus ouvintes, para que ele não se apresentasse diante das pessoas como um moralista apontando o dedo para o erro dos outros. O profeta tinha que estar no mesmo patamar dos seus ouvintes. Ele deve anunciar a palavra de Deus não como um juiz, mas como um irmão que sente as mesmas dores e que passa pela mesma situação. E isso fica evidente no versículo 4, onde o profeta tem que anunciar os pecados do povo, mas também sentir o peso dos pecados do povo de Israel, porque o povo sofreria as consequências do seu pecado. Então, o profeta tem que se colocar na situação, reconhecendo que também é pecador. E mais, sabendo que o pecado tem consequências. A Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte. E não apenas isso, a Bíblia ensina que a única coisa que separa o ser humano de Deus é o pecado. Isaías 59:2. O mundo não pode separar o ser humano de Deus. O diabo não tem poder para separar o ser humano de Deus. A riqueza não é suficiente para nos separar de Deus. A única coisa que pode fazer isso é o pecado. Por isso que no versículo 9 do capítulo 4, Deus ordena a Ezequiel que passe mais de um ano só bebendo água e comendo pão, o pão feito com vários tipos de grãos. E não só isso, ele ainda determina que o pão que Ezequiel iria comer deveria ser assado em fezes humanas. Deus manda Ezequiel usar o cocô humano para assar o pão que ele comeria por mais de um ano. E isso era uma representação do que aconteceria com o povo de Israel na sua disciplina. Eles seriam alimentados de comida impura em terra estranha. Mas esse versículo, ele tem outro ensinamento para nós. Ele nos mostra que longe de Deus, separados ou afastados de Deus por causa dos nossos pecados, qualquer coisa que façamos ou tenhamos é comparado a excremento, a lixo, a coisa imunda e nojenta. Porque mesmo parecendo termos muito, ou fazermos muito, sem Deus não temos e não somos nada. É por isso que tem tanta gente cheia de si e vazia de Deus, porque acha que longe de Deus é alguma coisa, pode alguma coisa.
Deus, ele determinou que o profeta Ezequiel vivesse a palavra que ele estava pregando, que ele sentisse, que ele experimentasse o que era ensinado. E é isso que Deus quer para a sua igreja em nossos dias. É isso que Deus quer para cada cristão em nossos dias. É isso que Deus quer para mim e para você. Que nós compartilhemos a palavra de Deus e ainda que nós vivamos conforme o que é ensinado na palavra de Deus. Devemos compartilhar a palavra de Deus, devemos confrontar o pecado, não como juízes, mas como pecadores que experimentaram o amor, a graça e o perdão de Deus, a ponto de dizer que temos alegria tanto na fartura como na escassez. Nós temos que pregar a palavra de Deus e viver de acordo com ela, sem temer quaisquer consequências nesse mundo. Não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, independente das consequências, independente das oposições, independente das dificuldades. É fácil ter Jesus estampado na camisa, é fácil ter Jesus estampado num adesivo no carro, mas precisamos ter peito para falar de Jesus e viver como ele. Nós temos que anunciar e compartilhar a palavra de Deus. As demais pessoas, ainda mais tendo consciência de que não havia nada em nós que pudesse atrair o amor ou a misericórdia de Deus. Todos precisam saber e nós precisamos falar. Você e eu, meu irmão, devemos tornar visível a palavra de Deus no mundo. Nós temos a responsabilidade de proclamar todo o conselho de Deus, com suas promessas de nova vida e julgamento, com palavras e ações. Nós somos a carta escrita por Deus. Se alguém for ler a nossa vida como um livro, encontrará Jesus em nossas páginas. Precisamos encarnar a palavra de Deus em nossa vida, a fim de falar aos ouvidos e aos olhos de todas as pessoas ao nosso redor. Esse é um dos chamados de Deus para nós, para vivermos conforme a sua palavra. E nós precisamos responder: eis-me aqui, Senhor, usa-me, usa-me. Que Deus nos abençoe.